Boa noite. Boa noite. Eu com frio, eu com sono? Eu não tô não. Parece que eu estou de pijama, mas não estou com sono não. Olha, hoje a palestrante que viria, né? Teve problema dessa luz, né? E a Roberta me ligou, já era 6 horas, eu quando ela fala que eu sou coringa. Eu falei, coringa convocada em cima do fogo para fazer o fogo. Mas tudo bem. Brincadeira da parte, nós estamos ali para trabalhar. Né? Então eu falei, não, pode deixar. Ela, mesmo que vai, bote um papinho, tá? A gente vai papear. Não tem problema não. Pode deixar que papo a gente tem, né? Graças a Deus. Então, correndo lá nos estudos que eu tenho preparado, como a gente tem conversado muito, tem estudado sobre Jesus, sobre o Evangelho dele, o que ele traz para a gente, né? Aí eu pedi, claro que não decidi sozinha, quem sou eu? E pedi orientação. E daqueles estudos todos que estavam na minha frente, qual que eu iria ter hoje? Qual a mensagem que eu iria trazer para nós? Eu digo para nós, porque primeiro eu estou falando para mim, depois os outros. E então veio Evangelho de Luz, sobre o Evangelho de Jesus, né? Evangelho de Luz. E no final tem uma musiquinha também, né? Que a gente não pode passar sem musiquinha. Então realmente vai ser um bate-papo entre nós aqui, falando sobre Jesus. É tão bom, né? Vamos lá. Evangelho de Luz, Evangelho Jesus. Evangelho Jesus. Em sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade, fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. E sua observância seria suficiente para transformar o nosso mundo num local de extrema prosperidade, se realmente nós nos envolvêssemos, seguíssemos o que ele determina para a gente, né? Para o Espírito Emmanuel, o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou o mais amplo conhecimento de Deus. É, portanto, mensagem de salvação, nunca de tormento. A lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja, né, e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta. Né? O que adianta a gente ter uma joia na mão e não saber usar? Ter dinheiro e não saber usar? Né? Então, tudo que nos for dado, nós temos que saber fazer bom uso dele. Do estudo, da convivência, das amizades, né? Então, tudo isso. E tudo que nós temos aqui é por empréstimo. Nós não somos donos nem do nosso corpo, né? Mas nós temos que saber usá-lo. O Evangelho e nós. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Certa vez perguntaram a Chico Xavier qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E sua resposta foi a seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Olha aí, certo? Nossa luz, Jesus, não é? Todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo e quando tomamos contato com a sua essência, o foco de nossos interesses e comportamentos se altera substancialmente. Realmente, a partir do momento que a gente se propõe, né, em trazê-lo para dentro de nós, para a nossa convivência, tudo se transforma. E por quê? Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. É tudo isso, né, que nós temos que ter. O sentido profundo de todas as parábolas do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo com Deus, ou seja, conseguimos uma visão mais elevada do Criador,
um refletir mais intenso da própria consciência e uma percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da vida. E ele veio nos trazer isso, né? Veio mostrar outra face da moeda. Veio nos ensinar que nosso Pai é um Deus de amor, misericordioso e justo. Allan Kardec anota: para os homens, em particular, constitui aquele código, o Evangelho, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. O Evangelho é isso tudo, nos esclarece. E o Espiritismo vem nos expor de uma forma mais simples, né? Da maneira que nós tivéssemos ao alcance de entender. No entanto, muitos evitam tomar contato com o Evangelho, omitindo-se assim de agir em conformidade com os seus fundamentos. Outros acreditam que a assídua frequência aos templos de fé seja suficiente para torná-los plenos de seu conteúdo, né? Todavia, o Espírito André Luiz escreve que o Evangelho é livro divino e enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. A ignorância por quê? Por desconhecermos, né? Por desconhecermos. Então, nós temos que estudar, nós temos que aprender, certo? E com isso, né, nós não sermos a vaidade. A partir do momento que nós vamos tomando conta dos estudos, dos ensinos de Jesus e absorvendo, né, e nos desenvolvendo, tudo em nós vai se modificando. Não é de um dia para o outro, porque nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos, né? E tudo isso, a vaidade e da ignorância, porque não queremos nem aprender às vezes. Nós somos difíceis às vezes, né? Então nós temos que vencer. Nós não estamos aqui para competir com ninguém. Nosso maior competidor somos nós mesmos. Então não tem que convencer vocês, eu tenho que convencer a mim mesmo. Certo? Nós falamos disso no estudo, né? Sobre a nossa terra raciocinada, porque vocês não vão acreditar porque eu estou falando aqui, porque Esmeralda fala porque eu ouvi, né? E que às vezes, quando a gente, outras pessoas quando contrastam com a gente, eu sei que tem isso de vivência própria. Ah, porque é isso, porque o meu pastor disse. Eu não tenho que acreditar porque o meu pastor disse. Né? Então, primeiro, que o meu pastor é Jesus, o pastor de todos nós que somos ovelhas dele. Né? Então, eu tenho que entender o que ele quer de mim. O que ele trouxe para mim? Não porque fulano falou. Isso aí é fé cega, nossa é raciocinada. Porque a partir do momento que você raciocina, você procura entender, você entende, compreende, é que você aceita. Certo? Então, posso vir aqui argumentar milhões de coisas com você, mas se você não entender, não aceitar aquilo, não entender aquilo, então vocês não vão aceitar. Vai ficar ao reto. Certo? Este conjunto de livros necessita, portanto, ser conhecido, meditado e sentido, porque seu maior objetivo é nos renovar e nos aprimorarmos intimamente. É isso aí, né? Ele nos transforma, ele nos renova. Aqui nós temos a falar de Richard Simonet. Ele enfatiza que a leitura da Boa Nova não se destina aos outros, deve falar à intimidade de nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para nosso próprio comportamento. Né? Nós não estamos aqui para cobrar do outro, nós estamos cobrar de nós mesmos, para apontar o erro do outro. Nós temos que procurar olhar o nosso, não tem? A Acabe, né? Lá no barraqueiro, tem um cisco no olho, mas não consegue ver a trave que tem nos seus olhos, diante de si. No Evangelho, encontramos sempre duas orientações precisas e inconfundíveis. É preciso edificar o bem. O
que Jesus nos ensina? Bem, fazer o bem, né? Para sermos eficientes nesse empenho, é de fundamental importância ter sempre presente que, no empenho no bem, somos convidados a pensar no que falta no semelhante. No combate ao mal, devemos cogitar do que sobra em nós, dessa vaidade, desse orgulho, né? Dessa falta de benevolência, de impaciência, de tudo. É contrário à lei de Deus, a lei que Jesus nos ensina. Então, justamente, e é difícil, né? A gente olhar para apontar o dedo para a gente, né? A gente faz assim, esquece que tem 4 aqui para a gente. Né? Então, está sobrando, está em excesso de desobediência, de orgulho, de vaidade, de um monte de coisas. E que nós não admitimos. Né? Estou falando nós porque eu ainda não atingi também aquele patamar. Né? Nós estamos caminhando, mas o certo é que continuemos um dia, um passo de cada vez. Né? A natureza não dá saltos. Se nós estamos aqui, é porque ainda temos que aprender. O negócio é não parar. Nós não regredimos, mas estacionamos. Então, não é bom. É porque a gente sempre caminha, devagar e sempre, né? Devagar também chega. É isso. Não adianta você querer engolir um monte de coisa. Não é que eu li 300 livros disso e não assimilar nada. Tá melhor, às vezes, você não ler nenhum, mas no que ouvir, colocar em prática. O seu bem, não para os outros. Podemos afirmar que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre no meio de nossos atos e ao aplicarmos suas lições, damos a mais perfeita demonstração de que os assimilamos. Devemos, portanto, pregá-la muito mais através de nossos exemplos do que apenas com nossas palavras. E o Espiritismo diz, o Espiritismo não está aqui para te convencer, ele veio para nos converter em pessoas melhores. Olha a diferença. Ainda do Espírito Emmanuel, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, como disse, não adianta. O que adianta você ter a máquina de costura, não saber costurar? Ter um fogão de última, não saber cozinhar, nem fazer um cafezinho, nem um nojo, né? Não adianta, não adianta, isso ocorre. Então, para quê? Você querer acumular coisas, bens até que você não sabe nem usar? Então, vamos dar, né? Na medida. O Evangelho de Jesus, pelo Espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, 3 primícias do reino. Né? Então ela diz o seguinte: a mais comovente história que já se escreveu, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar em Deus. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida. Eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de junho. Eis o Evangelho. Evangelho de luz. Ele vem trazer luz para os nossos caminhos, para as nossas vidas. E Jesus é a própria luz, né? Brilha a vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha estuda a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca as emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimista que se enclausura em nuvens negras, atendendo ao propósito deliberado durante séculos. Realmente, cada um vai de acordo com a sua sintonia, com a sua evolução espiritual. Né? Onde vão ver luz, outros vê trevas. Aqueles que gostam de se auto-paralelar, se vitimizar, tudo é vítima.
A gente nunca passa pela cabeça que eles também é algoz. Nós somos vítimas e algoz. Certo? Tem que ver esse lado aí. Então, sabe, cada coisa reclamar, meu Deus, tudo é ruim, isso acontece comigo, né? Tudo eu. Então, assim, aí só falta fazer igual a Cariana. Ó dia, ó vida, ó céu, ó alma. Tem gente que só faz assim, não pensa que só em abrir os olhos, acordar, é o presente de cada dia que ele está recebendo. Então tem que procurar viver esse dia o melhor possível. E ser grato a Deus por tudo, né? Pelas bênçãos recebidas, que a gente nem percebe, pelos assim, livramentos, a gente nem percebe o que passa. Pela água, pela comida, por tudo, por nós estamos aqui. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se compraram. Aquela, né? Temos os ironistas, os caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivo para sacar do que se alimenta, né? Ali em cima, né? Nós temos um pouco daqueles que têm a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim, né? Nunca vou mudar? Que isso? Tem que mudar. Nós estamos aqui para evoluir. E justamente aqui, os ironistas debocham, falam, não creio. Aí não sabe nem do que se trata e está ali rindo, está questionando, não sabe nem por quê. Mas deixa eles. A vida, o momento é deles. Nós temos que viver o nosso. A partir do momento que nós temos oportunidade, né, de conhecer esse Evangelho. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele, não há palavra de revelação divina, ou melhor, um miticismo, nada disso, né? O Evangelho não tem isso. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas um convite. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não é isso que ele convida? Convite ao trabalho santificante, pacificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada está consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Ajuda sem saber a quem, independente de quem. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para que nós possamos amar o próximo, primeiro nós temos que aprender a nos amar. A gente só dá o que tem. Como que eu vou conseguir amar o meu próximo se eu não sei me amar? Mas como? Onde buscar esse amor? Através do Evangelho de Jesus. Ele nos exalta, ele nos conforta, ele nos eleva. Não tem como dizer não. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar. Repetimos. Emana. Então, procuremos brilhar isso aí. Vamos repetir essa lição. Vamos acender, nem que seja um fósforo, uma velhinha, né? Dentro da gente. Deixa a luz do céu, a luz de Jesus entrar. Porque através da luz dele, ele nos ilumina tanto. Todos aqueles que nós, a partir do momento que nós estamos dispostos a receber essa luz, todos aqueles que se de nós aproximarem, vai sentir a presença de Jesus em nossas vidas. Um sorriso, um bom dia, um olhar. Coisa simples. Coisa simples. Não custa nada. Que fazemos isso todo dia. O Evangelho e o Espiritismo
a importância do Evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não foi isso que ele falou? As bem-aventuranças, a beleza da presença divina que alcança o homem e o que quer feliz. Então, tudo é felicidade. Nós estamos enfadados à felicidade, à perfeição. Mas ninguém vai ao Pai senão por mim. Assimilando o Evangelho, estudando, aceitando. E fazer o que ele manda. Mais do que estudar, fazer. É praticar. Né? Ter fé. A página de hoje. Cadê a nossa fé? Se qualquer coisinha a gente descabela, se desespera. Porque antes de gritar, de espremar, de reclamar, a gente não fecha os olhos um pouco. Ela é um pensamento. Não quer discurso. Basta você. Jesus, estou aqui, me ajude. Simples. Nem dói. Muito pelo contrário, alivia. Não? Então, nós temos que ter fé. E ele diz que basta ter fé do tamanho do grão de mostarda. E diz que nós somos Deus. Vós sois Deus. Podeis fazer isso e muito mais. Né? Isso tudo ele manda para a gente. E por que não? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Certo? Nós somos filhos de Deus. Jesus também. Só que ele está na esfera bem maior. Jesus é o caminho. Quando deixamos de nos envolver pelos acontecimentos mundanos, sempre saímos de alguma forma prejudicados. Devemos agir com moderação e discernimento a fim de solucionar situações embaraçosas. O momento é sempre de descomplicar a vida. A calma é o fator decisivo nessas ocasiões. A calma é fruto de conquistas elevadas com base no cumprimento da vontade divina. Deus não esquece nenhum dos seus filhos, até mesmo daqueles que se revelam arredios e impermeáveis a toda e qualquer orientação no momento. Ele não esquece de nenhum. Nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Foi isso que ele disse para a gente. Que ele vai buscar a gente lá no fundo, lá no precipício onde a gente caiu. Ele vai buscar. Ele não foi buscar Judas? Certo? E por que não nós? Certo? Então nós temos que confiar, acreditar nisso. Alguém disse com muito acerto que quem não se envolve, não se desenvolve. O que é isso? O que quer dizer isso, Lázaro? Quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não bota a mão na massa, né? Quem trabalha, não trabalha. Sobre trazer Jesus para a nossa vida, não ficar só de palavras. Isso. Que é muito fácil chegar aqui e decorar. Eu já li a Bíblia toda, eu já li o Pentateuco do Espiritismo, tudo, e no entanto, não vai ter se não saber usar. Né? Então é isso. E a maioria das pessoas, às vezes, não quer. Até gosta, sou simpatizante, eu gosto, mas não quer se envolver. Se envolver. Principalmente quando há certas coisas que nós estudamos. Tem pessoa muito chegada ali próxima, a gente falando sobre isso, e não, chegou para mim, não, eu acredito em tudo isso que você fala, tudo que você, sobre Jesus, sobre a eutanásia, estava discutindo até sobre isso. Discutindo não, batendo papo. Não é aquele senhor para discutir. Aí, eu falei, não, mas o negócio é, eles que concordavam com tudo aquilo. Eu falava, só não admitir a reencarnação. Do jeito que ela é. Do jeito que ela é. A gente que quando chegasse lá ia ficar, depois ia, trombeta, ia levantar. Não é essa, né? E além do mais, que não adianta, é a mesma coisa, em qualquer lugar, seja aqui, seja na igreja, eu chegar, eu aceito, eu creio em Jesus, certo? Mas não quer dizer que eu sou livre do que eu já fiz, não, né? Muito pelo contrário, né? Aí eu falei, não, porque, sei lá, a partir do momento que a gente aceita, nós somos herdeiros de nossos atos, certo? Então, você não vai responder por mamãe, nem por papai, nem por mim. Você vai responder por
por você. Eu vou responder por mim. Ah, não, isso aí eu não aceito. Por quê? Achou que era fácil assim? Então isso é aqui, falta de entendimento, certo? Se a vida fosse só isso, a gente não daria tempo de nada. Então nós teremos que ir e voltar quantas vezes for necessário. E a gente aprende aqui, não só aqui lá também. Então, para que nós possamos chegar, alcançar esse patamar, nós temos muitas idas e vindas. Aprendendo, ralando, caindo, levantando, né? Procurando endireitar nossos caminhos, errando. Nós todos que estamos aqui, não, agora eu não erro, porque não erra. Quem diz que a gente não vai errar mais? Mas, ó, misericórdia divina. E se não fosse essa misericórdia, nós já nos teríamos consumido há muitos anos. E o Pai não vai cobrar, quem vai cobrar é a nossa consciência. Exatamente. Quando nós chegamos lá que eu digo, eu não estou falando que a gente vai direto para o céu, não, né, gente? Se eu disser que eu vou para o céu, mas assim, céu, centro espírita umbralina, para aprender mais um pouquinho. Certo? Porque eu tenho que aprender mais ainda. Certo? Mas onde nós estivermos sintonizados, né? Se estivermos sintonizados nisso aí, a gente vai para um lugar melhorzinho, né? Vai aprender mais. Com certeza. Com certeza nós vamos, né? Então, isso aí, ó, com Jesus, todas as coisas ficam mais fáceis, né? Muito mais. Ao passo que, divorciados das suas lições de luz, só iremos encontrar obstáculos pela frente. Exatamente. Com graves prejuízos à nossa construção espiritual. Ele não nos prometeu que não teria dor, que não teria sofrimento. Mas ele disse, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Certo? Ele não disse que você não ia passar, mas você aprende a lidar com as situações. A dor é inevitável, mas o sofrimento é você que escolhe. É opção. De que maneira você vai lidar com as situações? Então, de acordo com a gente escolher, aí a gente vai sofrer mais ou menos. Não pode dizer que a gente não vai sofrer, mas mais ou menos. Ficar gritando, desesperando, não. Buscar conforto, pedir ajuda, principalmente a ele. Claro que eu vou atravessar essa fonte de águas turbulentas que é a nossa vida, porque nós vivemos no mar das emoções, no mar revolto, não é isso? No mar da vida. E atravessar essa ponte não é fácil, não. A gente balança, quase que cai, a gente fica pendurado com a mão, mas grita, Jesus, me socorre. É isso. É isso. Não é tão difícil assim, mas nós temos que nos envolver. Nos envolver. Essas observações todas que eu estou trazendo aqui é desse livro Candeia Acesa, de Armando Fernandes de Oliveira. Muito bom, é um livro fininho, mas tem tantas coisas, tá? Bom e fácil de você assimilar. Agora, o Evangelho no lar. Olha só, a importância que tem o Evangelho no lar. Né? O lar, ele diz assim, que o Evangelho no lar, o lar é o cadinho de purificação. Cadinho? Acho que não tem que a gente fazer laboratório, né? Cadinho. Deixa só um cadinho só. Realmente é um cadinho, né? Para você filtrar aquilo ali. O lar é o cadinho de purificação. Os seus integrantes vivem um processo mútuo de burilamento, através de experiências comuns, né? Há um vínculo entre todos, fruto de existências já vividas e que se prolongam agora, a fim de serem logradas as metas de sublimação. É bem verdade que, a par dos acontecimentos que envolvem o grupo familiar, existem também aspectos individuais que não podem ser ignorados. Por quê? Cada pessoa é um mundo à parte, com carências próprias que precisam ser eliminadas em labores santificantes.
A permuta constante das qualidades positivas robustece a família, incentivando a conquistas enobrecedoras. As necessidades e aflições, quando enfrentadas por todos, tornam-se mais fáceis de serem amenizadas ou vencidas definitivamente. Então, nós vamos pegar o exemplo de umas varas. Uma vara só quebra fácil, mas um feixe custa quebrar, né? Assim é a família. E a família, quando eu digo família, não só aquela cor sanguínea, né? Nós temos família espirituais. E nós temos que ter em mente que nós viemos aqui, nossa família, foi para nos burilarmos, para aprender um com o outro, né? E a gente reclama, né? Oh, minha mãe é um saco. Minha irmã, pô, é a pedra do meu sapato. E nós, o que somos para eles? Um tijolo da vida deles, né? O tijolo. E não nos damos conta disso. Porque a gente só vê a pedrinha ali no nosso calcanhar de aqui, né? Então, e tem a que diga, eu não pedi para mim, eu não pedi para ser sua filha, eu não pedi para você. Pediu. De joelho. De joelho. Então, esses pontos estão aí na fila e queriam estar no lugar. Não é mesmo? Irmão, não percebemos nada disso não. Mas a verdade é essa. Né? Quando há entendimento e respeito mútuos, boa vontade, amor recíprocos, as dificuldades serão experiências valiosas de amadurecimento espiritual. As alegrias serão maiores e as tristezas menores. Os corações vivendo clima de compreensão e paz edificarão um porvir ditoso. Aí ele não diz que nós teríamos sofrimento constante, eles vão ser menores, vão amenizar nossa dor, nosso sofrimento, né? E nós teremos mais alegria, sim, com certeza. As vivências das lições do Evangelho do Cristo, aliada ao conhecimento e prática dos princípios doutrinários e irrefutáveis que o Espiritismo nos oferece, representa bases sólidas e indestrutíveis na obtenção de um lar feliz, pleno de confiança no desígnio divino, também na candeia do divino. Claro, uma família, quando vive respaldada no Evangelho, a estrutura é bem melhor. Bom seria se a maioria das famílias fosse, mas às vezes nós também, como a natureza não dá salto, nós temos que tirar a experiência de tudo. Uns são, outros não. Uns procuram, mas cada um é livre, né? Livre-arbítrio, de escolha. E nós temos que aprender a conviver com isso. Nós não somos melhores que eles. Muito pelo contrário. Dependendo da situação, se for olhar direitinho, estou devendo, não estou pagando não, mas ainda vou pagar, ainda vou pagar. Tem que ter, né? O verdadeiro amor. Quando há compreensão e amor entre os componentes da família, tudo se torna mais fácil. O verdadeiro amor não comporta egoísmo, pelo contrário, se multiplica ele em dedicação e renúncia em favor de todos. Então, um cede a favor do outro, porque um só tem que ser, todos têm que se abraçar. Não é o sacrifício só de um, é de todos. Aí diminui, claro, se eu for carregar um peso de 5 quilos, eu dividir com 5, eu vou carregar só. Não vai ser menos? Não vai ser menos? Então por quê? Cabeça vai querer carregar sozinho. Nós não conseguimos. Nem os nossos problemas, mas os dos outros. Então nós temos que entregar nossas ansiedades, lançar nas mãos de Deus. Ele sabe. Os planos dele são melhores que os nossos. Então nós temos que confiar. Não podemos ignorar em tempo algum que o amor é essencialmente divino, como tal, quem o sente nos escaninhos profundos da alma. Está constantemente ligado às forças criadoras de vida que palpita no universo. Quando há verdadeiro amor no relacionamento entre os seres humanos, há mais alegrias e menos tristeza, até nos momentos de grandes dores. A resignação falará mais alto. O sentimento será catalogado como experiências valiosas de alto aprimoramento espiritual. Quem não sabe viver em harmonia com a família, na luta incessante do dia a dia,
para lograr o melhor em termos espirituais, como poderá encontrar solução definitiva para suas aflições na convivência com outras pessoas também problemáticas? Todos nós somos problemáticos, né? E se nós não conseguimos conviver com a nossa família que veio, nós viemos ali justamente para tirar o nosso espinho, né? Nossas arestas, assim, como é que a gente vai aprender a conviver com os outros? É verdade. Então, nós temos que estar dali a base disso aí. Cada um de nós estagia no degrau evolutivo em que compete permanecer temporariamente. Forçar situações sem lograr merecimento para tanto é complicar a vida, com perda de valiosas oportunidades de redenção com Jesus. Então, a natureza não dá salto. Vamos seguir passo a passo, um dia de cada vez, certo? A gente acerta hoje, amanhã mais ou menos, se errar um pouquinho, vamos consertar de novo, vamos refazer. O que Chico falou mesmo? Recomeçar. A gente não pode fazer o novo começo, né? Em nossas vidas. Recomeçar. A cada dia nós recebemos um presente. A partir do momento que Deus permite que a gente acorde lá dos olhos, é uma oportunidade de recomeçar. Renovar essa oportunidade, corrigir, isso tudo, né? O Evangelho, semáforo das nossas vidas. Todos nós sabemos o que é semáforo, né? Mesmo quem não dirige sabe, né? Porque para atravessar a rua, principalmente. Apesar que não é tão respeitado como deveria, mas ajuda. O semáforo é um aparelho utilíssimo, né? Que disciplina o trânsito nos cruzamentos de ruas e avenidas de grande movimento. Evita desastres que ceifam vidas preciosas. Os motoristas precisam estar atentos para a cor que o sinal indicar. O Evangelho é o semáforo de nossas vidas. Devemos estudá-lo frequentemente, repetidas vezes, pois ele nos indicará com segurança se é hora de parar, permanecer atento ou prosseguir. A essência dos nossos atos é que vai determinar a conduta que vamos tomar. Então, nós sabemos usar, né, as orientações, os ensinamentos. As situações merecem reflexão, até porque o que fizermos poderá ser matriz de sofrimentos reparadores no futuro. As dívidas, porventura assumidas, terão que ser ressarcidas, como diz, ser herdeiro dos seus dados. Ai, não tem que responder por ele, né? Claro. As dívidas são ressarcidas. A lei divina é misericordiosa, porém justíssima. Se o Evangelho aconselha parar, paremos. Se o Senhor ouvir o conselho é meditar, meditemos. Se sua orientação é prosseguir, prossigamos. As lições evangélicas funcionam como um semáforo indicando-nos sempre a melhor atitude a tomar. No sentido das nossas vidas. Vamos lá ver o que vai dizer para a gente. Vermelho é o mal, né? Compromisso de dores futuras. Se a gente escolher o sinal vermelho. É isso, né? Amarelo pede vigilância, tentação à vista. Vigiai e orai. Não é isso que a gente tem que fazer? Procurar rever nossas atitudes a cada dia. O verde, sinal aberto, livre, é o bem. Recomenda seguir tranquilo. O bem não tem restrições. Vai. Qualquer velocidade. Fazer o bem não faz mal a ninguém, né? Nem a nós mesmos, pelo contrário, né? É isso aí. Então, aí a mensagem que Jesus nos deixa aqui. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Jesus. Procura-se corações iguais a dele. Certo? Jesus, neste dia de inquietação, desassossego, é a esperança que domina os espíritos. É a paz que penetra os corações. Palavra de Joana de Ângeles. Boa noite a todos. Que Deus ilumine os caminhos. Quem procura acha, quem ama seja mais, e que a dor seja eliminada para suportá-la. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir a musiquinha? Podem cantar, não vou levar ninguém para o divórcio, tá bom?
Pode cantar.
tudo aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, obrigada por me aturarem, por me ouvirem. E que nós possamos levar tudo de bom. Tudo daqui viemos buscar hoje. Né? Pagar nossa peça final. Sim, senhor. Não esqueci do meu dever, não. De casa. Dever de casa, né? Casa, não de casa, né? Então, nós só temos que agradecer, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Olhando, visualizando Ele vindo em nossa direção, de braços abertos, com essa luz esplendorosa, que até nos cega, de tão brilho, de tanta intensidade, mas que penetra em nossos corações, em nossos corpos, em nossos pensamentos, Senhor. Oh, Jesus, és o médico dos médicos, e hoje estamos aqui, Senhor, também para receber esse remédio. Dê-nos na medida certa, a cada um de nós. Sabemos, Senhor, com doçura, nós carregamos o braço quando precisamos. Tua palavra é luz. Encaminha-nos, Senhor, para esta senda, que essa rota do Evangelho nos leve a mais perto de Ti a cada dia. E assim te pedimos também, não só por nós que estamos aqui, mas por todos os irmãos do nosso país, por todos que têm acontecido nesse dia tumultuado, Senhor. Estamos aqui graças à Tua misericórdia, mas também sabemos que nada do que aconteceu está fora do Teu alcance, meu Pai. És misericordioso, és justo. Nenhuma folha cai sem a Sua permissão. Mas console esses nossos irmãos que estão passando por enfermidade, estão passando por essas intempéries, por tudo, Senhor. Nós ficamos imaginando que nós, dentro de nossos lares, embaixo de nossos cobertores, já sentimos um frio que dói. Imagine, Jesus, imagine. Então, que tenhamos compaixão dos nossos irmãos, aqueles que estão ao relento, e mesmo aqueles que não estão ao relento, mas às vezes ficaram, não tem o conforto de um cobertor, não tem uma água para beber, não tem pão para se alimentar, Senhor. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, para sermos graça na vida de cada um de nós. Que possamos, Senhor, o que pudermos, o que tiver em nosso alcance, fazer pelo nosso semelhante. Se não possamos chegar perto dele, Senhor, mas com uma prece nós te pedimos, cura, Jesus, cura onde dói, cura onde eu não posso ir, Senhor. Cura-me também, e a todos nós, que a Sua paz reine em todos os raciocínios, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.